Eu me chamo Larissa Nascimento e estou atualmente como segunda secretária, conselheira no CRES Primeira Região, da gestão Não Se Render Nem Recuar, o CRES em Todo Lugar. Estamos aqui hoje para realizar o nosso primeiro ato de desagravo público número 1 de 2022. É importante deixar aqui registrado que o desagravo público ele é regulamentado no nosso Código de Ética Profissional como um direito quando a nossa honra profissional ela sofre ofensa no nosso âmbito de trabalho, ou seja, é um direito que visa preservar a imagem do serviço social quando ofendido. É a primeira vez que o CRES Pará realiza um desagravo e este será em vídeo, dada a natureza do agravo ter se dado pela internet. Bem, dito isto, é necessário informar também que o processo de desagravo ele precisa seguir ritos processuais estabelecidos na Resolução CFS 443 de 2003. E dentro desses rituais existe a deliberação por um conselheiro para ser o relator, que neste caso deste agravo sou eu, e também a aprovação no Conselho Pleno do CRES da gestão que estiver em exercício. Sendo assim, darei continuidade lendo o ato público e dando ciência para todas e todas da ofensa que o mesmo foi submetido e do nosso parecer enquanto gestão e do seu desagravamento. Isso torna público o parecer do CRES Primeira Região referente ao processo 1 de 2022 de desagravo público do assistente social Marcleiton Cavalcante de Abreu, com a leitura do ato. No dia 6 de janeiro de 2022, o assistente social Marcleiton Cavalcante de Abreu, inscrito no CRES Primeira Região sob o número 10.406, formalizou o pedido de desagravo público 1 de 2022, com anexos e exposições dos fatos ofensivos à sua atuação profissional. Após análise dos documentos apresentados, da oitiva e seguindo todos os ritos preconizados pela Resolução CFS 443 de 2003, o Conselho Pleno do Conselho Regional de Serviço Social CRES Primeira Região delibera pelo desagravamento do assistente social acima referido, em face de constatação de manifestações ofensivas à honra e prerrogativas profissionais do assistente social, proferidas pela usuária do Sistema de Saúde, a senhora Cláudia Oliveira, expostas em grupo público de moradores do município de Marituba, na rede social Facebook. A senhora Cláudia Oliveira feriu a honra profissional do assistente social Marcleiton em rede social, quando em comentários na página Viver Melhor Marituba, moradores, inferiu que o assistente social, em seu atendimento multiprofissional na Unidade de Urgência e Pronto Atendimento, UPA, Eulídio Soares, desobedeceu ao médico plantonista e que a responsabilidade dos riscos à saúde e vida e não transferência de leitos do seu filho seria do assistente social. Na rede social, ela realiza a seguinte fala: Boa noite, prefeita e povo de Marituba. É com muita tristeza e indignação que venho a relatar o ocorrido na UPA de Marituba no dia 9 de dezembro. Já tentei entrar em contato com a senhora pelo Zap, porém sem resposta. Mas agora decidi publicar para que a senhora fique sabendo desse caso que está ocorrendo na UPA em relação ao atendimento e transferência de pacientes graves. Meu filho é paciente neurológico e deu entrada em estado grave no dia 9 de dezembro. Convulsionando, teve uma parada cardíaca. E o médico, Dr. Pedro, pedindo por favor que o serviço social fizesse a transferência do paciente para um hospital onde o mesmo pudesse ser atendido com urgência pelo neuro. Dr. Pedro fez o possível e o impossível para salvar meu filho e o assistente social, por nome de Marcleiton, chegou a desobedecer a conduta do médico, alegando não poder fazer nada porque tudo depende do sistema e o mesmo estava travado e que o município tem problemas de ananindeua, então não poderia mandar para o hospital metropolitano por briga de gestão.
Isso foi a resposta do assistente social Mark Clayton para o médico e para mim, que sou mãe do paciente. A enfermeira Eila Cristina foi extremamente estúpida comigo e fui até a mesma pedir ajuda em relação à transferência. Ela me respondeu assim: aqui é SUS. Se você está estressada, paga e leva para o hospital particular. Tem um testemunho do ocorrido, Dr. Pedro, que, revoltado com a situação, chegou a se estressar com o assistente social. E eu tomei a decisão de colocar meu filho por conta e risco no carro e levar ele para o pronto-socorro da 14. Chegando lá, ele foi para a sala dos graves e encaminhado ao Hospital Barros Barreto, que até a data de hoje encontra-se internado, em estado delicado. Desde já, aguardo um retorno do município em relação a esse absurdo ocorrido no dia 9/12/2021 na UPA Marituba. Inicialmente, cumpre mencionar que o desagravo público é um procedimento institucional regulamentado por resolução pelo Conselho Federal de Serviço Social, colocado à disposição do assistente social quando ofendido na sua honra, imagem ou prerrogativa profissional no legítimo exercício da profissão. Para Silvia Terra, assessora jurídica do Cefes, o desagravo é um instrumento de garantia não só da dignidade profissional, como também meio de defesa da própria profissão, conclamando publicamente solidariedade desta contra a ofensa perpetrada ao profissional. No âmbito da profissão dos e das assistentes sociais, as prerrogativas legais para o uso desse instrumento encontram-se na Resolução Cefes 443 de 2003, de 23 de maio de 2003, e no Código de Ética Profissional do Assistente Social. No Código de Ética Profissional do Assistente Social está presente na linha E do artigo 2º. Artigo 2º. Constituem direitos da assistente social, a linha E, desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. No que tange o presente caso, após a análise do processo seguido da oitiva do requerente, pôde ser identificado em seus relatos que no seu ambiente de trabalho, na época do ocorrido, ele estava alocado no setor de regulação. Faz-se mister nesse sentido e para um melhor entendimento sobre a função do setor de regulação em saúde, elucidar que ele é um sistema disponibilizado pelo Ministério da Saúde para o gerenciamento de todo o complexo regulador, por meio de módulos que permitem a regulação do acesso de consultas, exames, procedimentos de média e alta complexidade, bem como a regulação das internações e de cirurgias eletivas, conforme descreve o Ministério da Saúde. Além disso, para o Ministério da Saúde, algumas das vantagens da utilização do SISREG, o sistema utilizado pelos municípios, ser também pelos estados de regulação, além da impessoalidade no processo de encaminhamento, bem como o acesso de maneira igualitária aos serviços de saúde, permitem a distribuição de forma equânime dos recursos de saúde para a população própria e referenciada, facilita o planejamento dos recursos assistenciais em uma região, identifica as áreas de desproporção entre a oferta e a demanda, disponibiliza informações em tempo real sobre a oferta de leitos, consultas e exames especializados de média e alta complexidade, agenda internações e atendimentos eletivos para os pacientes, controla a execução da oferta disponibilizada por estabelecimento de saúde executante. São essas as funções principais do sistema de regulação. Desta feita, é necessário reconhecer criticamente que, ainda que não seja uma atribuição privativa, uma vez ocupando este lugar de trabalho, ou a assistente social, diante desta conjuntura de crise estrutural do capital, considere a crise sanitária que apresenta rebatimentos na desregulamentação dos acessos às políticas públicas de saúde e aos direitos conquistados democraticamente, e no uso de suas prerrogativas legais, podem e devem contribuir para a desburocratização do direito à vida e à saúde, garantindo o combate às iniquidades sociais, como exemplo, a garantia do acesso a serviços de saúde pública com qualidade, corroborando com o que prevê o projeto ético-político do serviço social. Todavia,
se faz prudente atentar que, ao referirmos-nos a um sistema de gestão informatizado em redes, a efetivação da segurança de uma transferência de usuários graves para ocorrer necessita seguir passos regulamentados, e a garantia se dá quando a instituição destinatária ou hospital solicitado aprova a oferta do leito, dando concordância com a disponibilidade e garantia do tratamento necessário em situações de urgência e emergência por especialidade. Ou seja, a responsabilidade das transferências são das instituições de saúde, solicitante e solicitada, e não unicamente do profissional de serviço social, ainda que operador do sistema de forma unilateral. Sendo assim, considerando o que preconiza o Ministério da Saúde, aqui se reflete sobre a acusação de que a transferência de leito e garantia de vida do usuário, proferido pela ofensora, estaria sob a responsabilidade única do assistente social, não corroborando com este pensamento. À vista disso, reforça-se o entendimento de que sistemas de regulação possuem um ordenamento gerencial e automatizado, do qual não contém competência e ou atribuição privativa do assistente social ou do serviço social da instituição a liberação imediata de vagas e leito por especialidade de forma imperativa. No caso em questão, verifica-se que ao assistente social coube desenvolver trabalho neste setor da sua instituição. Sendo assim, a ação que alcançou o serviço social circunscreveu a submissão burocrática e administrativa de documentos clínicos, exames e laudos médicos necessários para a solicitação de transferência de leito, os quais foram submetidos ao sistema, ainda que a solicitação tenha sido negada ou tenham se apresentado dificuldades operacionais para sua autorização e liberação. Ademais, diante do que for exposto em rede social, outro ponto deve ser analisado quanto à postura da ofensora, e se dá o fato da alegação que a conduta do assistente social estaria subordinada à conduta médica, expondo que caberia ao profissional assistente social obediência a um outro profissional, o médico, diante da equipe multiprofissional em saúde. Sobre isto, existe um documento elaborado pelo Cefes, denominado Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde, e em seu item intitulado Ações de Articulação com a Equipe de Saúde, debate sobre a interdisciplinariedade profissional na saúde e realiza orientações de trabalho profissional na área. Desta feita, induz que o assistente social, ao participar de trabalho em equipe na saúde, dispõe de ângulos particulares de observação na interpretação das condições de saúde do usuário e uma competência também distinta para o encaminhamento das ações, que o diferencia do médico, do enfermeiro, do nutricionista e dos demais trabalhadores que atuam na saúde. Por isso, a autonomia desta profissão não depende da subordinação e execução de ordem de outras profissões, mas de tomadas de decisões a partir do diálogo integrado, multiprofissional e interdisciplinar. Ainda tomando por base os parâmetros do Cefes, fica explícito que situações como esta apresentada pela ofensora se perpetram, muito provavelmente, pelo desconhecimento dos usuários, seja de outros profissionais ou mesmo da gestão institucional, sobre as competências e atribuições privativas dos e das assistentes sociais e das condições de trabalho desta profissão, quando não observa a existência dos seus princípios ético-políticos explicitados nos diversos documentos legais, Código de Ética Profissional e Lei de Regulamentação da Profissão, ambos datados de 1993, além das diretrizes curriculares da ABEPS, datada de 1996. Em continuidade a esta fundamentação, o documento, ora sinalizado, apresenta que não é novidade que, historicamente, assistentes sociais da saúde estejam sendo requisitadas de forma indevida
a cumprir funções que não lhes são atributos pelos motivos acima mencionados. Assim, o CRES Primeira Região reitera a concordância que não ensejam atribuições dos e das assistentes sociais inseridos na política da saúde, conforme parâmetros do Cefes, a saber, marcação de consultas e exames, bem como solicitação de autorização para tais procedimentos aos setores competentes, solicitação e regulação de ambulância para alta e remoção, identificação de vagas em outras unidades nas situações de necessidade de transferência hospitalar, pesagem e medição de crianças e gestantes, convocação dos responsáveis para informar alta e óbito, comunicação de óbitos, emissão de declaração de comparecimento na unidade quando o atendimento for realizado por quaisquer profissionais que não assistente social, montagem de processo e preenchimento de formulários para viabilização de tratamento fora do domicílio, TFD, medicação de alto custo e fornecimento de equipamentos, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, bem como a dispensação destes. Estão sendo aqui considerados como não atribuições dos e das assistentes sociais aquelas ações que possuem um caráter eminentemente técnico-administrativo, como também aqueles que demandam uma formação técnica específica de outras profissões da saúde, não contemplada na formação profissional dos assistentes sociais. Desta feita, restou caracterizada a ofensa à honra, à imagem ou desrespeito em seus direitos e prerrogativas previstas nas alíneas A, B, F, G, H e I do artigo 2º, alíneas A e C do artigo 7º e alíneas A, D do artigo 10º do Código de Ética Profissional do Assistente Social. Portanto, o CRES Primeira Região reafirma, nesta sessão pública de desagravo, o seu compromisso de defesa das prerrogativas profissionais dos e das assistentes sociais e posiciona-se firmemente contra toda ação e atitude que venha ferir a honra profissional dos e das assistentes sociais e da profissão de serviço social. Portanto, por meio deste ato público, damos fim ao processo 1 de 2022 sobre o desagravamento do assistente social Marcleiton Cavalcante de Abreu. Muito obrigada a todas e a todas e até uma próxima oportunidade.